Eu quero que vocês abram a Bíblia, aqui é na palavra, no livro de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ver aqui a vontade de Jesus curar, mas ele estava impedido de fazer o que ele queria. E quem pode impedir Jesus de fazer o que ele quer? Você vai ver, tem em cima. É exatamente isso. Falou tudo. Pastor incubada. Falou tudo. Achou? Ontem eu estava vendo, nossa, achei muito interessante. Como você descobre um lobo dentro da igreja? Lobo. Você fala lobo, mas quem é o lobo? Ninguém sabe, né? Como é que é isso? Um pastor estava tendo problema na igreja, perdendo ovelhas, que negócio todo. E até que uma pessoa aconselhou ele, disse: vem cá, o senhor está perdendo ovelha aí, né? Ele disse: mas como é que o senhor está tratando suas ovelhas? Eu trato bem. Pois é, eu vou ensinar uma coisa para o senhor. O senhor arruma um cajado, faz uma fila e dá-lhe com o cajado no meio da testa da ovelha. Ela passar, você... Aí ele, tá bom. Aí ele botou aquela fila de ovelhas. Gente, aprende essas coisas que vocês depois podem passar. Aí quando passou a primeira, ele vapo no meio da testa. Aí a ovelha baixava a cabeça, a lágrimazinha, vinha outra, vapo no meio da testa. Aí a ovelha chorando, vapo no meio da testa. Daqui a pouco passou outra, ele vapo no meio da testa, ela voou em cima dele. Ficou brabo, aí disse: tá vendo? Tá aí o lobo. E a ovelha, ela aceita a correção e muda. O lobo não. Entendeu isso? O lobo, ele tá até, ele sabe que está errado, mas ele é lobo. Aí ele não aguenta mais, ele sai da igreja. O lobo sai no meio do rebanho. Só que ele leva alguns. O diabo não saiu lá do céu. Sim ou não? Veio sozinho? Entendeu isso? Vocês têm que estar muito atentos. Do contrário, é complicado para ser abençoado. Tem que estar atento. Tem que estar de orelha em pé. Entendeu? Olá, Biraci. No capítulo 6 de Marcos, eu fiquei até meia-noite e pouca numa meditação. Aí fui dormir. Aí, quando foi 3 e pouco, eu acordei para orar. Jesus, ele quer mudar a sua história, não só a sua, a minha, a dos que me assistem aqui. Olá, Fabiola, bom dia. Ele quer mudar a história de toda a humanidade. Isso não é um passado, não, isso é um presente. Jesus existe, ele está vivo. E essa pessoa que está chorando, gemendo, ele está olhando para essa pessoa, querendo ajudar. Mas depende da pessoa, aquilo que você falou. Não depende dele. Deixa eu te dar um exemplo. Ele disse ao paralítico: levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Mas antes disso ele falou assim: os seus pecados, ele te limpou.
O segundo passo, ande perfeito agora, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Ficou dependendo de quem? Do paralítico. Entendeu? Deus está falando com você. Ele não vai te forçar nada, agora depende de você. Quando eu deixei as muletas, o pregador me orou e perguntou por que eu tinha ido lá na frente. Eu falei, porque eu tenho fé. Então me dá as muletas. E agora? E eu nem pensar em botar o pé no chão, irmão. Você não tem ideia do que eu estou falando. Você não tem ideia do que eu estou falando. A perna já estava praticamente podre do joelho para baixo. Aí uma muleta era curta, né? Que era aquela curtinha, e a outra pegava aqui mais no braço. Peguei as duas, dei para ele, e aí, pastor, estou andando. Gente, aqui na época, a gente não tinha ideia de tirar foto, essas coisas. Quando tirava foto era aniversário, né? Ou batizado católico, aí casamento, aí tirava foto, as preto e branca, né? Senão vocês iam ver a minha situação. Então hoje não é diferente. Deus quer fazer na sua vida, mas não está dependendo dele. E você sabe onde você está certo, onde você precisa mudar, quando você precisa crer, você sabe. Mas você precisa se esforçar para isso. Não pensa você que eu já estou pronto, não. Todo dia eu aprendo um pouco e me esforço. Gente, os mais, o que eu posso dizer? Os maiores pregadores existentes na face da terra ainda não está pronto. Está sujeito a uma queda. E a queda não é só adultério. Todo mundo quando fala queda pensa em adultério. Não, não é só adultério não, irmão. Tem grandes pregadores aí, irmão, com ódio, com mágoa, racista. Você pensa que Deus é o quê? É bagunceiro? Infiel. Tem manias pesadas que, pela altura, o seu potencial de servir a Deus ou de membros, eles acham que Deus aceita o jeito que eles estão vivendo. Só no dia do juízo é que eles vão, possa ser que acorde antes, né? Aí, gente, olha onde eu estava. Eu me vasculho todos os dias, até na minha mente. Se eu não olhei para uma mulher com mal intenção, se eu não desejei lá o dinheiro de fulano, eu me vasculho todo dia, porque eu estou lidando com coisa séria. Eu estava conversando com a minha esposa, falando sobre Deus. Gente, quem criou os céus? O universo, a terra. Aonde está Deus? Irmão, Deus está acima de tudo. Deus não está na terra, no céu, no universo. Ele está acima disso tudo. Quem criou o celular? O homem. E o homem está no celular? O homem pega o celular na mão. E no celular você tem o mundo todo, se você tiver uma internet. Você consegue pegar o mundo todo na sua mão, os oceanos. Você está entendendo o que eu estou falando agora? Olha o tamanho, a grandeza desse Deus. O que ele não sabe? Ele sabe tudo. E nós ainda somos tão ignorantes
que às vezes nós fazemos um Deus para nós. Vamos supor que eu sou racista. O meu Jesus é racista. Quer dizer, ele aceita que eu seja assim. É mentira. Eu prego sobre o amor, que Deus é amor, mas eu odeio. Você vê que a pessoa está fora ainda. Entendeu isso? Eu orava para uma mulher para ser curada. Orava. Gente, o que está acontecendo? E tem hora que a gente fica até balançado. Será que eu estou tão errado assim que não tenho resposta nessa oração? Aí o filho desta mulher disse assim para mim: pastor Mota, eu tenho até pena do senhor. Eu falei: mas por que pena de mim? Eu estou inteiro, graças a Deus. Não, pastor, só está orando pela minha mãe. Ela sempre foi infiel a Deus. Nessa época, o salário mínimo, eu não sei se era R$68, era uma quantia assim. Qual é o dízimo de R$68? Oi? Ela botava R$1, R$2 aqui o dízimo. O filho falou isso para mim: pastor, só está perdendo tempo. Minha mãe quer só ser curada, ela não quer saber de Jesus não. E ela morreu do jeito que estava. Um dia eu estava orando no monte, terminei de orar, abracei ele e falei assim: olha, sua mãe, ela não vai passar do mês de outubro não, tá? Aí ele olhou para mim. Quando foi 20 e pouco de outubro, eu estava almoçando com a Jeane na Otávio Tarquini. Aí me ligaram dizendo que ela tinha morrido. Gente, Deus, presta atenção nisso. Ele está fora de tudo que você pensa. Deus não está no oceano. Deus não está na terra. Deus tem tudo na mão dele. Deu para você entender? Aqui, 66 livros. Estou segurando na minha mão 66 livros. Você sabe o que é 66 livros? Vai lá na papelaria, compra 66 livros e pega assim que eu quero ver. Eu estou tentando abrir o seu olho. O Espírito Santo vai abrir seu entendimento. Eu ainda falei para minha esposa: ninguém teve esse entendimento ainda. Está pensando que Deus está escondido atrás do pé de manga, está no pé de goiaba, tá... Não, meu irmão, isso tudo. Ele criou, está fora de tudo isso. Mas os olhos dele, o domínio está sobre tudo. Para medir o mar com a concha da mão, irmão, qual o tamanho desse Deus? Só que a nossa mente está tão assim danificada, precisa ser curada, que a gente ainda não entendeu quem é Deus. Um se acha melhor do que o outro enfiado na vaidade. Misericórdia. E achando que se eu tirar alguma coisa sua, eu vou melhorar a minha vida. Não vou não, irmão. Vai piorar a minha situação. Praticar infidelidade. Eu podia não pagar energia elétrica e viver de gato. Faz um gato, a light vem,
A gente conversa, toma um café ali, esquece isso aqui, tá. No pecado, o diabo dominando tudo, e aí? E eu estou achando que Deus, não, eu sou esperto. Não, irmão, você não é, você precisa se converter. Deus é longânimo, Ele está dando tempo para que você abra seus olhos. Para com isso. Eu não cresço por causa de fulano, não cresço por causa de ciclano. Não, você não cresce por falta de conhecimento. É muito sério isso que eu estou falando para você. Tanto é que o profeta Oséias, ele disse: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. O Oséias conhecia, não 100%. Nenhum homem conhece Deus 100%. Se conhecesse, não errava. Volto a repetir, você não está adulterando. Você não está roubando, não está andando armado, não está cheirando, não está fumando, você está fazendo outras coisas. Você é desonesto, você dá comida a quem já tem. E aí? Você acha que está na razão em odiar um macumbeiro, em odiar um homossexual, em odiar uma lésbica, e odiar o cara porque ele vende maconha, vende cocaína? Você está todo errado. O Senhor mandou, ou eu estou errado. Eu acho que eu estou errado, né? Porque eu sigo o que está escrito. O que está escrito? Amarás o teu próximo. Você pode odiar alguém se você é cristão mesmo? Mas pastor, quem pode tolerar um negócio desse? Ninguém. Deus mandou orar, irmão. Mandou você amar seu inimigo, fazer bem quem te aborrece. Aonde está a sua cabeça? O que você aprendeu de Deus? Eu perguntei a um cidadão esses dias: quantos anos você está no Evangelho? Passou uns 20 anos. Muito bom. Quantos filhos Jó tinha? Ih, pastor. Ele falou: me ajuda aí. Irmão, em 20 anos, você não saber quantos filhos Jó tinha, é porque você nunca ouviu o Evangelho. Você vai na igreja fazer outra coisa. Não para ouvir o Evangelho. Como que uma pessoa vai fazer faculdade se não tem interesse na aula, irmão? E aí, quando nós viemos à igreja, quando no meu início, eu levava uma caneta, um lápis, não era certo o que eu fazia, em parte era certo. Por quê? Tudo que o pastor falava, eu arrumava um lugarzinho na Bíblia para anotar. Eu podia ter comprado um caderninho, né, para não rabiscar a Bíblia toda. Tinha uma Bíblia toda rabiscada. Isso foi lá na década de 80, já era. E depois eu ia para casa, eu meditava, e depois eu reunia a minha família, vizinhos, para pregar aquela palavra que eu ouvi na igreja. E no dia de culto eu levava todos que foram para minha casa ouvir o Evangelho. Teve até um que falou assim: pastor Mota ganhou a minha alma em 86. Teve um que falou isso. E a minha sobrinha a Elisângela, ela é missionária, ela é fundadora da Assembleia de Deus, ela e o esposo, né? E ela de vez em quando fala: meu tio trancava, botava a gente na sala, trancava a porta e pregava para a gente. Por isso que hoje eu sou o que sou. Entendeu, gente? Porque é interessante, porque eu ouço de Deus, é muito interessante para mim, é interessante, é importante, eu preciso. Agora, você tem que tomar cuidado com quem você ouve, que hoje, com essa leva aí de evangelho, tem uns que estão entortando tudo.
Como eu posso estar dizendo aqui que você tem que amar a sua esposa, você tem que tratá-la com carinho, e a minha eu esculacho. E aí? Tem que ser fiel, tem que botar comidinha em casa, mas eu mesmo levo meu dinheiro para outro lugar. E aí? Quer dizer, vocês estão ouvindo o evangelho de uma pessoa errada, como Satanás. Ele pregou para Jesus uma coisa certa, mas ele estava errado. Ainda disse para Jesus, está escrito, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E está escrito, mas só que o pregador era errado. Então, no livro de Marcos, capítulo 6, Jesus mostra aqui que ele queria fazer muito, mas tinha coisa atrapalhando. Então você tem que parar e analisar se você não está atrapalhando Deus. Entendeu? Eu vou mudar isso aqui, eu vou parar, não vou insistir nisso aqui. Aqui, ó. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Jesus chegou na terra dele, e aqueles que tinham sido discipulados por ele, seguiram ele. Quem é bem discipulado, segue seu mestre, né? E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, que é a igreja dos judeus. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? O povo não estava acostumado com aquele tipo de ensinamento. Eu fui pregar num lugar e a pessoa disse assim, gente, eu achei tudo estranho, porque eu abri a Bíblia e comecei a ensinar. Eles estavam acostumados lá com aquele negócio, esse que estou no meio de vós, sou eu que falo contigo, meu servo, não sei o que e tal. E eu cheguei abrindo a Bíblia, é aqui que está a palavra de Deus. E a vida do pessoal mudou, tá? Os que não mudaram foi porque não quiseram ouvir. Entendeu? Uma vez, eu era novo convertido, o pastor chamou para gravar na época daquelas fitas videocassete, não é videocassete não, não, aquelas fitas, VHS, aquelas fitinhas pequenininhas. Aí o pastor, vamos gravar um vídeo aqui, o Salmo 91, aí vamos embora. Aí começou lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Ele, peraí, amém, repete aí, Mota. Pisará o leão, o arco, calçarás aos pés o filho do leão. Repete, Mota. Calçarás, irmão, pega a Bíblia aí, lê aí, Mota. Aí eu calcarás, eu falei, meu Deus. Calcarás, não calçarás. Eu li o quê? Eu falei o quê? Calçarás. Sabe o que é isso? Falta de atenção. Aí eu falei, bom, já que agora eu sou crente, falei do meu jeito, né? Vou passar a ler mais a Bíblia. Irmão, é um grande erro que você comete não ter pelo menos 2 minutos para Jesus. Às vezes eu fico assim em casa, a Letícia diz assim para mim, papai, oi Letícia, o que o senhor está pensando? Eu falei, não filho, nada não. Ali eu estou numa conversa com Deus. É coisa que eu tenho, só eu sei. Como isso que eu falei para você, que Deus criou os céus, criou a terra, o universo, tudo. Mas ele está nele? Não, ele está além dele. Ele tem tudo na mão, assim, ele pode olhar assim, tudo na mão. Olha que esse Brasil é grande, né? Mas para Deus é um cisco, irmão. Ou menos que um cisco. Tudo ele tem na mão. Deixa de ser bobo, gente. Para de se enganar. E
passa para o lado dele. Mas, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Cego enxergando, paralítico andando, morto ressuscitando, leproso sendo purificado. Eu nunca vi isso, como é que pode? No versículo 3 ele diz, o pessoal diz, não é este o carpinteiro? Com as pessoas lá do morro, isso aí não é, aquele lá não é o Mota. Mota, Chico do Areal, aquele cachaceiro. É ele mesmo, rapaz. Você é de Deus, você é diferente, meu irmão. Presta atenção, um dia chegaram para você e caluniaram alguém. Depois você viu o deslize da pessoa que chegou para você e caluniou alguém. Você, caramba! Já aconteceu isso com você? A pessoa chegar até você e falou mal do João. Aí você, o João, é? Tá. Daqui a pouco você vê aquela pessoa que falou mal do João pior do que o João. Você já viu isso? A gente tem que acordar. Às vezes até você estragou a sua amizade com o João por causa daquela pessoa. E depois você, meu Deus do céu, olha o que eu joguei fora por causa daquele fofoqueiro. Tem que acordar, irmão. Anda na direção de Deus. Jesus falou, quem me segue não andará em trevas. Você enxerga bem. Você quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, e nós precisamos dessa luz. É Jesus, para você não dar passo em falso. Mas não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão conosco suas irmãs, de Maria Virgem, e não estão aqui conosco suas irmãs, e escandalizavam-se nele. Escandalizaram. Também não é bem assim. E Jesus lhe dizia, apesar de tudo que eles tinham visto ali já, Jesus falou assim, ó, não há profeta sem honra, senão na sua terra. Tem família aí que tem médico. Aí a família assim, ó, você é médico lá para tuas negras, para mim você continua sendo Zé Lambão. Não tem honra. Para alguns tem, né? Tem filhos, tem irmãos que enxergam, não, mas tem outros que não, nem todo mundo. Mas, em sua terra, entre seus o quê? Parentes na sua casa. Você falando cachorro latino é a mesma coisa. E não, presta atenção, olha que coisa séria. E não podia fazer ali obras, como é que é? Maravilhosas. Ele não podia. Ele até tinha condição, tinha poder sobre Satanás, mas ele não podia fazer nada. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Alguns poucos enfermos, tinha alguns que estavam crendo, ele ia lá, si mesmo tinha que colocar a mão e... Entendeu? Teve muitos casos aqui que Jesus não botou a mão. Está curado, paralítico, ele não botou a mão. Ô Bernardino,
levanta, pega o seu leito e vai para a tua casa. Ele botou a mão nele? Ele não botou a mão nesse homem. Entendeu isso? E estava admirado. Aí você vê o que impede de Deus operar na vida de uma pessoa. Estava admirado de quê? Da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Eu vou até os vizinhos, vou continuar ensinando. Você já pensou em reunir seus vizinhos e dar uma palavra para eles na sua casa? Eu tenho vergonha, irmão. Eu fazia isso. Depois juntava todo mundo nos cultos, levava tudo para a igreja. Já tinha provado, Jesus tirou as muletas. Falei, agora é fácil. Aí ele descia lá do Morro da Boa Vista, lá, irmão, carregando 20 e poucas, 30 e poucas pessoas. Tudo a pé. Vamos embora. Rua Visconde Uruguai, 290. Era assim. Hoje, irmão, eu não entendo. O Evangelho está outra coisa. A Bíblia continua mesmo, algumas. Por isso que eu não gosto de Bíblia corrigida. Não, atualizada. Eu gosto da Bíblia corrigida. Essa mudou a minha história. Com essas palavras mudou a minha história. E a atualizada, as pessoas botam o que quer e diz que é mesmo. Tinha um livrinho de há muitos anos, eu tenho guardado para recordação. Está escrito assim: o mais importante é o amor. Já viu esse livrinho? Ele fala ali que quando Paulo orou a Deus, pedindo que livrasse ele daquela perseguição, tal, que o enviado de Satanás esbofeteava ele, e naquele livro diz que aquilo é uma enfermidade, é uma doença. Olha só. Já viu doença bater em alguém, dar bofetada? Jesus tomou bofetada. Estava doente? Não, irmão. Um camarada usado lá pelo demônio que aprontava com ele. E o Paulo foi militar, E o Paulo já estava vendo a hora de... Muitas vezes o cristão chega nesse ponto. A próxima vez que vier, eu vou plantar a mão e vou mostrar que eu sou o cara. Não, irmão. Você é o cara que já morreu. Você agora é nova criatura. Então ele orou a Deus 3 vezes para que livrasse ele daquele espinho da carne, que não era doença nenhuma, E o Senhor falou: não, a minha graça te basta. Não disse, eu vou lhe curar. Não falou isso. A minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você é fraco, aí que você é forte. Aí tem gente que quer vencer na piada, e está só se atrasando. Está só se atrasando, não pode. Acorda. Deus quer honrar você, Deus quer abençoar você. Diga graças a Deus. Diga: Jesus, eu aceito o Senhor me mudar. Eu exijo que o Senhor, por amor da tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia, muda meu coração. Abra meus olhos. Amém. Aí você vai ser feliz, irmão. Mas presta atenção. Enquanto você for a pessoa que você é,
essa pessoa só te deu prejuízo. Lembra disso. Graças a Deus que o Mota morreu, entendeu? Senão eu estava bebendo, eu estava mentindo para tirar alguma coisa de alguém. Não é isso que funciona. Funciona é ser uma nova criatura, é aceitar a transformação. O Paulo, em Gálatas 3, vocês não podem perder isso não, gente. Isso aqui é saúde. Olha aqui, ó, o Gálatas 3, não, Gálatas 5. Olha o que Paulo disse aqui. Ele foi tremendamente usado por Deus. Achou? Gálatas 5. Gente, a gente não pode perder isso. Eu garanto a vocês que você, Senhor, eu estou indo para a igreja, fala comigo. Usa lá o pastor para falar comigo. Deus está falando, você está entendendo? Deus está falando, você está entendendo? Tem que entender, irmão. Gálatas 5. Gente, isso aqui é sério. Eu não sou o melhor pregador, não. Vocês não têm ideia como eu preciso da oração de vocês. Para que eu seja forte, inteligente, meu coração cada dia arreganha mais para Jesus, sabe? Cada dia se aprofundar dentro de mim. Eu preciso de oração. Eu não sou o mais sábio, não. E para eu pregar uma coisa para vocês, antes eu preciso entender se eu estou vivendo aquilo ali. Olha, eu vou falar de uma intimidade com vocês não ficam tristes comigo não. Eu sou de Deus, eu tenho até uma aliança com Deus, para que vocês saibam. Mas até na minha intimidade com a minha esposa, eu falo para Deus: Senhor, eu não desagradei o Senhor não, né? Eu falo isso para Deus: você acredita nisso? Para eu não ser reprovado, irmão. Eu não estou brincando de evangelho, nem vim para aqui pegar dízimo, não, irmão. Eu vim aqui, primeiro porque eu preciso do evangelho. Eu vivo do evangelho. Sem a palavra de Deus, eu estou desgraçado. E depois que eu aceitei um chamado de pregar. Por isso que eu sou um homem perigoso. Não é todo mundo que já conversa comigo não, hein? Porque eu não falo fora da palavra. Aí eu não sou interessante para alguns. Entendeu? Se eu pensar como alguns pensam, aí eu sou interessante. Até mesmo lá o Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, o povo não se misturava com eles não. Só fala de orar, só fala de Jesus. Não é interessante, irmão. Você não tem uma conversinha plá e bola, não? Não tem. Eu tenho Bíblia e plá e bola não tem. Glória a Deus. E não sou mais santo, não. Eu preciso de oração. Se de alguém que esteja orando, você não vai botar a mão no pastor Mota, eu te proíbo e tal. O Espírito Santo abre o entendimento daquele homem, usa ele como porta-voz para falar comigo. Eu estou precisando disso. Amém? Então, o Gálatas 5, espero que você entenda isso aqui, por favor. Olha o que ele está falando aqui, ó. Versículo 3. E de novo protesto, a Paulo falou. E de novo protesto. A todo homem que se deixar circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. A pessoa circuncidada, ela está com um defeito, entendeu? Ela não guarda a lei, então ela tem que ir para a cadeia para guardar a lei. Ela está circuncidada.
É onde você fica preso, você ora, e aquele troço não sai, porque se sair você para de orar. E Deus não quer perder você. Diz que às vezes tem coisa que demora a mudar, é isso. Se aquilo mudar, acabou. Você não ora mais a Deus, você não é mais fiel a Deus. Então às vezes Deus tem que manter você naquilo ali para você não esquecer dele. E se você errar, pior fica. Quanto mais se peca, mais cresce o salário. E qual é o salário do pecado? A morte. Aí morre prosperidade, morre ânimo. Estou meio chateado hoje, estou meio sem força. Acho que eu estou meio deprimido, estou em depressão. O salário vai crescendo. O que é isso? Resultado do erro. Tem que parar de errar. Amém? Deu para você entender isso ou não? Será que eu expliquei direitinho? Deu para você entender? Sim ou não? Deus precisa sentir, precisa ver se esse problema acabar, você não vai largar ele. Eu ficava arrasado, eu ia para a igreja, palavra boa, daqui um pouco aparecia lá o pessoal, Caroço sumiu, o outro largava a muleta na minha frente assim, o outro, pastor, aquela lepra desapareceu, e eu continuava de muleta. Aquilo me revoltava, eu disse, gente, sabe uma coisa? Alguma coisa está errada aí, esses caras são malandro, eles trazem o pessoal aí para dizer que foi curado, e dá um dinheirinho para eles aí, e a gente ainda pede dinheiro para a gente. Bom, eu não dou meu dinheiro. Não tem dinheiro, irmão. Cachaceiro bebia fiado, irmão. Bebi mais de 40 barracas naquele morro, irmão, e bebendo todos eles. Ainda posso lembrar o nome de algumas barracas. Começava lá do lado da minha casa. Barraca do Juvan, barraca do Luiz Sapo, barraca do Zezinho, casa do Taninho, vinha cachaça em casa, eu ia lá beber na casa dele. Bom, o cara não tinha um olho, sabe, esse Taninho. E um olho dele criava aquela gosma, né? Aquela Miss Remela, né? Ele fazia assim, lavava o copo, botava a cachaça, me dava e eu bebia. O que o demônio faz? Bebia no Dida 5. Bebia no Dida, no Valdemar 6. Aí bebia no Zé Lobo, bebia no Laércio, bebia no Botequim Seu Augusto, bebia no Seu Elcio 10, no Seu Nelson 11, bebia no Seu Antônio, a barraca no pé do morro 12. Bebia em Adilson Ramos, não, Adilson Barcelo, Adilson Barcelo 13, bebia no Moacir 14, bebia no Valquírio 15, bebia em Dana Teresa 16, bebia em Zé da Maica 17, bebia no PID 18, bebia em Seu Elias 19, Renato do Armazém 20, bebia em Deus Edina 21, bebia lá na mulher do pirulito lá, que eu esqueci o nome dela agora, bebia em Irani, já estou em 23. Irmão, é muita barraca e botequim que eu bebia. Aí para a igreja, todo funhanhado. E
terminava o culto, o cara ainda pedia dinheiro. Eu disse: "Esse tudo safado, fica pagando os outros aí para dizer que foi curado, para enrolar a gente." Irmão, você não tem ideia o que é a mente de uma pessoa endemoniada. Ela não enxerga quando ela está fazendo mal. Fora o que eu tinha em casa. Depois resolvi vender a cachaça. Eu mesmo bebia tudo. Você não tem ideia. Mas Jesus, o que eu posso dizer do Senhor? Isso é muito além do que eu penso. Falta até palavras. Que sabedoria. Chego em casa e cheio de filho, irmão. Verônica com 4 anos, Rosana com 2, Alexandre com 6. Escadinha, irmão. Regiane, Rosana, Adriana, Carlos Aurélio, Alexandre. Casa cheia de criança, irmão. Todo mundo a pé. Não tinha cachorro quente, x-tudo, não tinha nada. Tinha uma fábrica de sorvete, que bom. Quando a gente passava ali, e aqueles que bons que derretia, né? Aí a caixa ficava lá, misericórdia, irmão. Verônica chegava em casa branca de Alexandre, misericórdia, rasgava a caixa de papelão no meio da rua, irmão, do sorvete. Ele tinha dinheiro, era a nossa alegria. Hoje o pessoal não quer evangelho, não, irmão. Só que é bagunça, que é a igreja que pula, que todo mundo é cheiroso. Só que é Jesus não. Senhora, festividade. Você vai chamar um obreiro e quer saber quanto ele vai ganhar. Antigamente tinha obreiro, hoje não é empregado da igreja. Como é que pode isso, irmão? Deus não tem como recompensar. Eu nunca fui empregado de igreja nenhuma. Se o missionário R.R. Soares um dia disser: "Não, o Mota era meu funcionário aqui", eu só me perdoa, só estava mentindo. Eu fui servir a Deus. E a igreja me dava uma ajuda, sim, mas eu não tinha contrato como empregado. Senão, que recompensa eu tenho de Deus, irmão? Não. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí Jesus falou no meu coração: "Francisco, preste atenção." Isso eu em casa, só eu e ele. E sem saber que era ele que estava falando comigo. "Francisco, se ele pagasse as pessoas para dizer que foi curado, você não acha que a fila estava grande, não?" É verdade. Vou continuar indo. Aí continuei. Mas é uma briga, irmão. Um homem que toda segunda, quarta e sexta eu acendi uma vela para pombageira. Por fim, quando eu podia, eu comprava aquela de 7 dias, que durava mais, preta e vermelha. Cigarro Minister, anis, cerveja preta para Xangô, Guaraná para Cosme Damião. Irmão, e de repente você entra numa igreja e logo já está convertido. Você tem uma briga do inferno, né? E sem contar que nasci numa família espírita que me apresentaram a muitos demônios. Me apresentaram a muitos demônios, quer dizer, tinha um pacto com o demônio. Quando que isso é quebrado? Quando eu aceitei Jesus. Opa, o Mota agora é meu, acabou. Ah, mas está me roubando? Não, eu comprei com meu sangue. Eu tinha que ver coisa errada na igreja. Toda pessoa endemoniada, ela não vai procurar Jesus, ela vai procurar as coisas erradas dentro da igreja. Toda pessoa, ela está com problema, ela está com um demônio.
Então ela procura coisa errada dentro da igreja. E não é nos membros, não, ela vai procurar no pregador, o líder do evangelho, alguma coisa assim. Isso é muito sério. E aí começa a vir os castigos, né? Que não é Deus que te castiga, é o que está em você. Qual é a missão do demônio? Matar, roubar e destruir. Se ele tiver em você, ele vai fazer isso. Enquanto você tiver mau juízo do ministério X, ministério A, B, C, D, você estará com problema, a ponto de no livro de Lamentações dar aquela alerta, aquele clarão, né? Já viu quando a nuvem vai, quando abre, vem aquele brilho do sol, olha, pá! Daqui a pouco a nuvem vem e fecha de novo, até você entender que de que se queixa, pois o homem vivente. Queixe-se cada um do seu próprio erro, irmão. Seu próprio erro. O sapato está te fazendo calo, está em carne viva teu pé e tu não para de usar ele. E aí? Tem que parar, não, peraí, e implora a Deus, irmão, me ajuda, Senhor, eu sozinho não consigo, o Senhor falou isso, senão é complicado. Aí continuou eu indo à igreja, de muleta, pegando o ônibus, sentando na frente daquele banquinho, as crianças passando por baixo da roleta. E lembra do motorista que dirigia assim? Você não lembra não, né? E o homem dirigia, hein? É motorista da Barreto. Mas tinha hora que parecia que a cabeça dele ia cair lá fora. E vai a gente. Até que uma quinta-feira eu falei, eu vou para a igreja, não estou de saco cheio, todo mundo é curado, sou eu que não sou, não sei o que e tal. Irmão, era aquele dia que Jesus estava me aguardando e eu não sabia. Aí, quer saber de uma coisa? Vou para a igreja. E as crianças, todo mundo, vamos para a igreja, vai igreja, não, estou de saco cheio. Novamente Jesus, aquela voz bem suave, trabalha seu coração, meu filho, vai lá. Aí lá foi eu, irmão. E aí, pastor? Cadê a mulher? Glória a Deus. Irmãos, o Evangelho, a Bíblia é a mesma. A maneira de entender mudou muito. Mudou muito. Coisa séria. Hoje, se você for bonitinho, você é pregador. Se você é feinho, não serve para isso não. A maioria está com o entendimento entenebrecido, está em trevas. Lê a Bíblia, prega a Bíblia, mas está em trevas. Não está enxergando. Caso sério. E o Paulo disse aqui, acontece algumas coisas, então, mas isso não quer dizer nada. A Bíblia fala dos milagres de mentira. Você já viu isso na Bíblia? Milagre de mentira? Acontece. Eu posso aqui, o paralítico andar e tal, mas eu sou mentiroso. Você vai ver o demônio. Olha aqui, E de novo, Gálatas 5:3. De novo, protesto a todo homem, todo homem, é um sentido genérico, a mulher também, e se deixar circuncidar, está obrigado a guardar a lei. O que é circuncidar? Não sei se é nesse braço aqui. Deixa eu ver. E agora? Você é nesse aqui. Bom, se não está no direito, está no esquerdo.
Eu tenho uma marca redondinha aqui. Eu sou circuncidado de quê? PCG. Toda criança tem essa marquinha? Todo mundo tem, né? BCG. Isso é uma vacina, se ela percebe isso. Eu até já observei se os estrangeiros têm isso também. Ainda não observei isso, tá? Quer dizer, eu tenho uma marquinha aqui. Todo mundo que me vê, se me vê sem camisa, diz, o Mota tomou BCG também. Todos que eu conheço têm uma marquinha. Um tem maiorzinha, outro tem miudinha, mas temos uma marca e tomamos BCG. Isso aqui não tem nada a ver com pecado. Mas tem gente que é marcado por outra coisa. O Davi disse assim para Deus: Senhor, me lembrei de uma coisa, livra-me da soberba também. Ele é soberbo, orgulhoso, agora vem, toma conta da vida dele, quer tomar conta minha. Ele quer ter livre, me deixa. Só depois que vier com os 4 pés com as pernas quebradas, poxa, você me ajuda? Poxa, mas eu te avisei. Então tem gente que tem essa marca da mentira, do egoísmo. Aí você não tem como, sabe? Minha igreja é melhor, eu prego muito melhor, eu sou usado por Deus. Eu fiz seminário, eu fiz doutorado, eu sou mas só não é usado por Deus. E aí? Complicado, irmão. Outros, eu digo para a pastora Conceição, a senhora tem que pedir perdão lá à sua vizinha lá, mas eu também não falo com meu vizinho e não peço perdão. Irmão, eu estou na mão do demônio e não percebi isso. Tem que acordar. O milagre, vamos lá, de mentira. Você está em Gálatas aí, vai para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Toda vez que você veio na igreja, presta bem atenção, se você não viesse hoje aqui, você não ia ficar sabendo das coisas que você está sabendo agora. Está entendendo? Você está tendo um tipo de alimento que vai fortalecer muito o seu espírito. É difícil enganar você, é difícil corromper você. O 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu vou pegar do versículo 3 aqui para a gente andar mais rápido. A Serra das Araras está em obra, eu vou cortar aqui para a gente chegar mais rápido em São Paulo. Achou aí, pessoal? Então vamos lá. O versículo 3 está dizendo o que para você? Mas tem gente enganada, gente que troca o certo pelo duvidoso. Não entra por esse caminho não, hein? Olha aqui, ó. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, que é o nosso corpo, querendo parecer Deus. Eu sou Deus, eu meu servo. Não vos lembrar de que essas coisas vos diziam quando ainda estava convosco. Agora vós sabeis o que eu detenho, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, olha aí, com todo poder e sinais
prodígio e mentira. Deu para você entender agora? Uma vez eu tive uma dor, eu não era cristão. Irmão, estava difícil até para respirar. Aí eu fui numa macumba. Uma pessoa lá em casa me pegou e me levou para uma macumba. Eu fui, uma luta para chegar até o ponto do ônibus, tive que pegar o ônibus e tal. Quando eu cheguei na macumba, ainda me lembro o nome da entidade, João Baiano. Aí ele olhou para mim, mandou botar a mão na bengala que tinha lá, eu fui com a mão assim na bengala, me lembro como se fosse hoje. Aí a pessoa que estava manifestada fez assim. Cristina ficou uns 5 minutos sem se mexer assim. E eu com a mão lá. Quando voltou, eu não tinha mais nada. E aí? Irmão, depois desse dia eu virei alcoólatra. Coitado do pessoal. Você viu aqui, né? Você viu aqui. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, aí é com você. Glória a Deus. Ó, sexta-feira eu estou ungindo a mão das pessoas. Vocês que ungiu a mão aí? Funcionou? Funcionou mesmo? Irmã? Sério? Sim. Sim. E aí? Sim. 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 Olha aí. Gente. Sim, sim. Ah, que legal. Sim, senhora. Que bacana. Entendi.
Sim. Glória a Deus, que bonito, irmão. Bonito. Irmãos, tudo é possível ao que crê. Para fechar, eu sei que tem gente para trabalhar aí ainda. Vamos dar uma olhadinha. 1 Samuel, capítulo 9. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês creem que a Bíblia Sagrada tem a palavra de Deus, né? Ou não? Tá, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Primeira Samuel, capítulo 9. Acharam? Galo cantando aí, já 10 horas. Uma batata. Oh, você está correndo risco. Achou aí, pessoal? Capítulo 9, versículo 6. Acharam? Mas lê com atenção ou ouve com atenção. Olha isso aqui, Porém, ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, não é qualquer um, tá? E homem honrado é. Tudo quanto diz, tudo que ele fala, sucede, quer dizer, acontece assim, infalivelmente. Se o homem é de Deus, tem que acontecer. A viúva procurou Eliseu, contou a história dela, estava perdendo os 2 filhos. Eliseu pergunta para ela: o que a senhora tem em casa? A serva não tem nada, só uma botijazinha de azeite lá. Pede vasilha com todos os teus vizinhos emprestados. Ela não podia pular uma casa, ela pegou. Se tranca em casa com teus filhos e enche as vasilhas. E ela fez. E o que aconteceu? Vamos embora, menino, bota outra vasilha para cá aí. O azeite não parava. Olha, meu filho, mais uma. Mãe, está tudo cheio, não tem mais nenhum. Aí o azeite parou. Mas Eliseu mandou ela fazer isso. Se o homem é de Deus, tudo que ele fala acontece infalivelmente. Quando eu falei que eu ia ungir a mão de vocês, mas se não crer, não unja. Eu não fico chateado, não. Do que você ungir a mão por ungir, só para o pastor tocar na tua mão, não faça isso. Não, eu vou ungir minha mão porque eu creio. E eu vou lá, vou derrubar a casa daquele caboclo. Aí você vai lá, põe a mão e fala o que você quer, vai ter que acontecer. Aí sexta-feira agora, vamos preparar o recipiente, que eu vou lavar a mão de vocês, vamos tirar essa bagulhada velha e vamos botar outra nova, outra unção nova. Aí já vão para outra etapa. Mas isso tem que crer, irmão. Se eu não crer, nem na igreja eu venho. Fazer a coisa direito, tá bem? Então vem para cá para a gente orar em nome de Jesus. E se alguém trouxe oferta, dízimo do Senhor, fica à vontade. Se não trouxe, fica à vontade do mesmo jeito. E você que ora aí comigo: pastor, eu tenho um grande prazer em ajudar esse ministério. Então é só você pegar o Pix e fazer o que Deus mandar no teu coração.
Não é o que eu peço, não, o que Deus fala no teu coração. Quando Deus fala, ó, faz isso aqui, você obedece, que você vai se dar bem. Anota aí, pegou a caneta, o papel, o lápis, alguma coisa, até o batom mesmo, anota aí. O Bradesco é 21 981 347 974. Bradesco, 21 981 347 974. Tudo bem lá, Virão? Caixa Econômica, 21 965 017 591. Caixa Econômica, 21 965 017 591. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tudo que nós fazemos para Deus, nós temos que fazer crendo. Nós não podemos fazer de orelhada. Vou fazer porque todo mundo está fazendo. Não. Eu só faço se eu crer. Posso saber aí que o fulano pulou de guarda-chuva, se deu bem, que eu não vou fazer isso. Não senti? E glória a Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Isso, Senhor Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu estou levantando esta prece, esta oração, em favor de todos que oram comigo pelo Facebook, pelo nosso canal de YouTube, pelo Instagram. Ó Deus, eu estou levantando essa prece por pessoas, ó Deus, que está talvez sentindo mal-estar, pessoas que está brigado, pessoas, ó Deus, que a sua vida sentimental está um bagaço, é preciso ser consertada. Pessoas, ó Deus, que precisam urgente de uma certa prosperidade. Essa pessoa que precisa pagar alguma coisa, está precisando talvez até comprar o alimento para sua casa. Eu estou pedindo ao Senhor, ô dono do ouro, dono da prata, para abençoar essa pessoa. Pai, eu quero que o Senhor toque com o seu poder nos ossos desse homem, nos ossos desta mulher, e essa maldita dor na junta, esse artrite, artrose, tendinite, sai do braço dessa pessoa, das pernas dessa pessoa, da coluna dessa pessoa, e não volta mais em nome de Jesus. O esporão pode sair do pé dessa pessoa agora. Inchaço nas pernas, dor no joelho, sai dessa pessoa. Mágoa, ódio, que é o veneno do diabo, sai dessa pessoa e não volta mais. Em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, eu peço, transforma aquele líquido ali no teu sangue, Pai, onde todo o coração mergulhado desse sangue, que aconteça conforme essa pessoa escreveu pedindo, em o nome santo do Senhor Jesus, Pai. Ah, Senhor, se algum deles trouxe oferta, dízimo, lembra do que o Senhor falou em 1 Samuel, oh meu Deus, lá no capítulo 2:30, os que me honram, eu honrarei. Honra essa pessoa, faça prosperar. Até mesmo aqueles que está falando no coração, se eu tivesse, eu estaria ajudando. Essa pessoa tem que ser abençoada. Agora, Pai, toma esse povo em tuas mãos, cobre com seu manto de justiça e leve em paz em nome de Jesus. E eu venho parabenizar aí o Maicon, que hoje está aniversariando, meu neto. Que Deus abençoe com muita saúde, muita paz, muita realização dos sonhos. Deus abençoe e vão na paz de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fiquem na paz. Deus abençoe.